Olá pessoal, boa tarde, 12:02, sejam bem-vindos a mais um Bola Quadrada. Aqui comigo no estúdio, a Maurícia Gala e Alessandro Giannini. Tudo bom, Fábio? Bem-vindos, tudo bem? Vamos em frente. No programa de hoje, o futebol brasileiro. Copa do Brasil foram 7 jogos com 5 empates. E tem mais. O Palmeiras venceu por 3-0 o Fortaleza em casa e está a um passo das quartas de final. Em Porto Alegre, o dinizismo voltou à ação. Corinthians perdeu de 2-0 para o Internacional e agora precisa correr atrás da Itaquera para também chegar às quartas de final. No programa de hoje, saindo da bola dentro de campo, vamos falar de crise no futebol mundial. A decisão de Gianni Infantino, presidente da FIFA, que recuou da ideia de vender a entidade para empresas privadas. Mas a história está longe de terminar. E hoje vamos falar também de uma joia da cultura brasileira, os filmes do Canal 100, recuperados pela Cinemateca Brasileira e que serão exibidos no Festival Cinefute em São Paulo. Fique conosco, o Bola Quadrada começa agora. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora de Copa do Brasil. Olá, pessoal, voltamos. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro deu aquela paradinha. Final de semana interessante, né? Legal ter jogos da Copa do Brasil que não sejam jogos de final no final de semana. Bom, muito bem. Então a gente teve de 7 jogos, 5 empates. 5 empates. Futebol brasileiro voltando com tudo. Vamos dar uma olhadinha aqui na... 4-0-0, né, Fábio? 4-0-0 no sábado, né? No sábado praticamente não saiu gol. Vamos dar uma olhada então aqui na tela nos jogos do final de semana. Vasco e Fluminense 0-0. Atlético Mineiro e Juventude 0-0. Santos e Remo 0-0. Chapecoense e Cruzeiro 0-0. Empate, Mirassol e Grêmio 1-1. Corinthians perdeu do Internacional por 2-0 e o Palmeiras venceu Fortaleza por 3-0 em São Paulo. Seguindo o roteiro de sempre. Né? E aí, Copa do Brasil? A Copa do Brasil acabou, né? O Palmeiras, se levar a sério, ganha com o pé nas costas. Lembrando que o Flamengo foi eliminado pelo Vitória nessa Copa do Brasil. É. Né? Então, o caminho está bem tranquilo para o Palmeiras nesse torneio. Não tem, para mim também acho que não tem muito o que pensar aí. A questão é que tem muito campeonato, a gente está falando sobre isso, né, Fábio? O Palmeiras tem a Libertadores também e o Brasileiro. Então, talvez em algum momento ele tenha que priorizar algum campeonato. E esses empates aí, o que eles mostram sobre o futebol brasileiro, sobretudo os empates em 0-0? Acho que expõe muito, né? Sobre a qualidade do futebol brasileiro. Isso. E demonstra também o impressionante equilíbrio que existe no futebol brasileiro, né? Tirando esses dois times ali, você pega a própria tabela do Campeonato Brasileiro. 2 times, você está falando de Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Qualquer time pode ou cair para a segunda divisão ou classificar para a Libertadores. Isso se reflete nos resultados da Copa do Brasil. O Corinthians é um exemplo. O Corinthians está em 8º, 9º no Brasileiro. É um time que preocupa para o rebaixamento, mas que tem chances de terminar entre os 4 melhores vocês colocados. acham que um time como o Corinthians, por exemplo, com um elenco reduzido, consegue disputar tantos campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão? Mas esse é um problema eu acho que esse não é só um problema do Corinthians, não. É um problema do São Paulo, é um problema de vários outros times. Não é um problema para o Palmeiras que quando troca, sei lá, o Flaco Lopes por quem? Um jogador do mesmo nível. Tem Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, não faltam opções. O Flamengo é a mesma coisa, né? Quando tira alguém do banco, tira alguém do mesmo nível. Agora você citou o São Paulo está na moleza, né? Que ele conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude. mas tem um elenco curto que não tem essa facilidade. Os torcedores dos times como Flamengo e São Paulo que foram eliminados precocemente estão felizes. Eu vi corintiano feliz ontem com a derrota. Ah, é? Querendo ser eliminado? Vi, porque se aí sai da Copa do Brasil e fica só com a Libertadores. Por falar em Corinthians, vamos para Porto Alegre com a nossa querida Fernanda Arantes, que fez ontem o jogo
e vai falar conosco, lembrando, atenção, que a Fernanda está em Porto Alegre, ali no fundo, não é Estados Unidos, não é o Times Square em Nova York. A Fernanda está em Porto Alegre. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, pessoal! Boa tarde para todo mundo, prazer estar aqui com vocês nessa rodada de Copa do Brasil em que permite viajar o Brasil inteiro. No sábado estava fazendo Atlético Mineiro e depois agora, né, contra o Juventude, e agora fazendo Internacional no domingo contra o Corinthians. Fiquei surpresa de ouvir que tinha corintiano, é isso mesmo? O corintiano ficou feliz pela derrota? Que amigo é esse, hein, Fábio? Eu vi alguns amigos bem próximos. Eu tô achando que o Fábio tá falando por conta própria. Bem próximos, amigos muito próximos. Bom, esses não estavam aqui em Porto Alegre, não, porque foi um jogo difícil ali para o Corinthians e para o Internacional também. A gente precisa destacar como está essa temporada do Internacional. Tem várias dificuldades, principalmente financeiras. A janela não foi boa para todo mundo. Acho que o Corinthians também está na mesma situação, com toda a questão do transfer ban. Mas a questão do Internacional é sobre falta de dinheiro e a necessidade de administrar uma situação difícil ali, perto da zona de rebaixamento. A Mauri falou muito bem, né? Você enfrenta numa Copa do Brasil times e tendo a cabeça, o pensamento ainda no Brasileirão, tentando se afastar da zona de rebaixamento, que é a situação do Internacional, na 16ª colocação, com 22 pontos, está aí querendo se afastar cada vez mais do Z4. E tinha o questionamento se o Internacional estava focado na Copa do Brasil da mesma forma do Brasileirão, que o Brasileirão é a prioridade é não ir para a zona do rebaixamento. Porém, o Pesolano, técnico do Internacional, ele conseguiu fazer algo que teve em mente. Ele repetiu, né, o que tinha feito contra o Flamengo. O Internacional empatou em 1-1 com o Flamengo no Brasileirão, no último jogo. E aí havia o questionamento, vai repetir a mesma equipe? Repetiu, até porque Félix Torres ele não poderia jogar, já que pertence ao Corinthians, mas com muita dificuldade encontrou os espaços que o Corinthians não conseguiu ocupar, seja por lesão, seja por negociação, como é o caso do Memphis. Então, ali houve a oportunidade para o Internacional que conseguiu aproveitar. Primeiro com um menino chamado Matheus Bahia, um lateral com criação ofensiva, já tem esse perfil há muito tempo e que estava ali, lutando pelo seu espaço no futebol brasileiro, foi do Bahia, foi do Ceará. E aí sim, ele não conseguiu ser contratado pelos times paulistas que passou pela base. E aí, quando chega no Internacional, depois de 13 jogos, conseguiu, né, ter uma titularidade e fazer o seu primeiro gol. E temos que falar também do Alan Patrick. Não sei se vocês lembram, mas há 3 anos atrás, Alan Patrick era uma realidade de seleção brasileira. Pois bem, ninguém teve coragem de colocar o Alan Patrick, todos os técnicos que passaram pelo Internacional, no banco. Chegou o Pesolano, colocou ele no banco e agora está reativando. Por quê? Aí vem a situação. Lembra que eu falei para você sobre a janela? Fazer contratações livres, sem quebra de contrato, para não ter o gasto maior? Quando essas equipes, acho que é a mesma situação do Atlético Mineiro e de outras, quando essas equipes percebem que as contratações não vão vir da forma que os técnicos esperam, aí sim eles começam a reajustar e usar o que tem. E nesse caso do Internacional contra o Corinthians, conseguiu muito bem ocupar esses espaços que o Corinthians acabou deixando com as peças que tinha. Agora, até para a gente continuar a discussão do Corinthians, o Corinthians reclamou muito da arbitragem. Aquela situação de que o técnico falou para um Garro, a gente ainda não conseguiu entender. Teve muita revolta no final do jogo e sempre tentando colocar ali no psicológico, né? E isso não resolveu na bola. E aí fica o questionamento. Muita gente está achando, pela história, né, do Corinthians, que essa virada vai vir. Mas pelo esse cenário que a gente acompanha na Copa do Brasil, tá muito difícil para os clubes. E os empates, jogos sem gols, acho que mostram isso. Fernanda, você que estava no Beira-Rio ontem, assim, o humor da torcida do Inter, eles saíram
convencidos de que o Inter vai passar para as quartas de final, ou a torcida colorada está com receio dessa virada corintiana? O que você acha? Fábio, a gente primeiro tem que entender a situação do Internacional, que é muito delicada. A torcida não estava comparecendo ao estádio por não gostar da situação que o clube vinha enfrentando. E é um clube grande, com muitos anos ali de tentar reajustar uma equipe. E nesse momento, se aproximando da zona de rebaixamento, havia um mal-estar muito grande. Quando você tem ali 30 mil pessoas novamente no Beira-Rio, mostra uma conexão que aconteceu por ter empatado 1-1 com o Flamengo no Brasileirão. Foi um empate, o time estava há 5 jogos sem vencer, mas aí vem uma vitória diante do Corinthians. Acho que era a faísca que estava precisando para essa reconexão. Lembrando que, por mais que esteja feliz o Colorado, ainda está muito preocupado e desconfiado, porque as contratações estão vindo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Fabinho Soldado, né, que estava no Corinthians e agora é executivo de futebol do Internacional, e o que ficou muito nítido nessa administração é o seguinte: nós precisamos arrumar a casa, mas nós não temos ainda todo o dinheiro e o planejamento necessário para arrumar da forma que se quer fazer, né, aqui o projeto de um clube. Então, há aquela necessidade de adaptar. E aí o que está sendo a adaptação? As contratações livres, né? E contratações vendendo. Então, existe agora uma negociação com o Rosário Central da Argentina, com o Aguirre. E aí é necessário vender o Aguirre, que teve ali problema, uma discrepância nos exames médicos, né? E aí, com isso, a negociação não aconteceu e isso impede de pegar um camisa 9, que é o Arce, né? O artilheiro da Libertadores, paraguaio de 31 anos. Então é aquela coisa, vai mexendo, o time desconfiado e ainda não totalmente confiante da classificação, está com os pés no chão, vamos falar assim. Bom, Fernanda, pés no chão, 2-0, o Inter bem posicionado para passar de fase. Agora, quem está muito bem posicionado, o Palmeiras, que fez Só 3... Deixa eu fazer um comentário Claro, sobre o Corinthians, último, que eu acho que é uma sucessão de erros impressionante do Diniz. Ele poupou o time contra o Atlético Paranaense no meio de semana para esse jogo. Sim. Aí botou o Yuri Alberto no final do jogo, estava sendo poupado, o Yuri Alberto se machucou. Aí ele coloca o time titular para jogar na Copa do Brasil e toma 2-0. Ou seja, o Diniz errou tudo nesses dois últimos jogos. É o nosso velho amigo Diniz com aquele prazo de validade. Ele sempre começa muito bem, aí começa. Aí os problemas vão surgindo. Ele começa a empilhar problemas. Confusão com jogadores, enfim. Mas vamos falar do Palmeiras. Palmeiras fez 3-0, o jogo de volta contra o Fortaleza não é no Ceará. Vai ser, eles venderam, né? O jogo será em Cuiabá. O que vocês acham? O Palmeiras está liquidado, resolvido? Acabou, né? Imagina. Não tem nem o que dizer. Dá para ir com um time sub-20. Não faz muito sentido, né? O Palmeiras agora certamente dá para ir com um time reserva lá para Cuiabá. E essa história de vender mando de jogo em mata-mata é um absurdo, assim, só no futebol brasileiro. Fernanda, o que você acha? Palmeiras pode já comprar passagem para as quartas de final? Olha, eu vou discordar sobre o mando de campo, porque eu morei muitos anos ali em Cuiabá e a gente entende a importância também dessas regiões receberem jogos, porque a gente tem historicamente, até pelo formato que se desenhou a televisão, muitos torcedores das equipes de Rio e São Paulo nos outros estados. E eles torcem mesmo, eles têm uma paixão muito grande. E aí, quando esses jogos vão para essas regiões, são estádios lotados. Uma Arena Pantanal, por exemplo, por muito tempo fica com uma média de público ali de 3 mil, depende muito da situação do clube, né? No caso, o Cuiabá. E aí a gente entende que é necessário também levar. Bom, sobre a situação do Palmeiras, quando o Fortaleza não jogou mal, só que realmente o nível superior até de elenco, a montagem de elenco do Palmeiras, ela vai destacar nesse momento da competição e acho que até o final sim. A única questão é que o Palmeiras está num momento que pode sim ser ainda maior do que está sendo no futebol, pelo elenco que tem, poderia fazer mais gols e se preocupar com todas as competições que disputa em alto nível. E às vezes eu acho que a discussão fica muito também no extracampo, né? Nas notas ali escritas, muitas vezes não tão bem escritas, e isso acaba atrapalhando toda a visibilidade que o futebol do Palmeiras tem.
repito, acredito que o Palmeiras possa ganhar todas as competições que está disputando. Está bem no Brasileiro, está na Copa do Brasil, Libertadores. Agora, como fazer isso, até pensando numa teimosia de Abel e de todo esse cenário extra-campo, é se blindar um pouco e focar realmente numa tríplice coroa, quem sabe? Eu só queria fazer mais um comentário sobre essa questão de vender mando de campo, Fernanda. Acho que tem uma questão essencial, que é a questão esportiva, que fere a isonomia do torneio, né, do campeonato. Por que o Palmeiras vai jogar em Cuiabá com torcida do Palmeiras? O Fortaleza, você tem que dar condições de igualdade para os dois times. Você não vê na Europa, na Espanha, na Inglaterra, não existe essa história de vender mando de campo. Eu tenho um amigo jornalista argentino, ele não consegue entender isso. Ele vive falando, vocês vendem campo, mando de campo aqui, né? Vendemos, mas lá não, é o único país do mundo de futebol de primeiro nível que faz isso. É porque o dinheiro manda no futebol. Fala, Fernanda, o questionamento... Esse questionamento é exatamente do financeiro, né? Que Fortaleza vende esse mando de campo, então será que ele já entrega isso, já pensando, não vou conseguir uma classificação, então vou conseguir financeiramente uma vantagem nisso? Acho que é mais uma crítica ao clube que se dispõe a fazer a venda do que mesmo a região, né? A receber esses jogos. Porque segue até uma estratégia de alguns clubes, eu vou dar o exemplo do Flamengo, que faz muito isso em Pernambuco, em outros estados, principalmente do Nordeste, que tem muitos torcedores, de levar essas caravanas, né? E quantas caravanas a gente viu também no passado, os outros clubes fazendo, exemplo do Santos. Então, acho interessante levar para além do seu estado o futebol, mas também concordo com você, Maurício, sobre a crítica da venda de um clube que poderia sim aproximar o seu torcedor, principalmente num jogo. Quem não gostaria, o torcedor do Fortaleza, que não gostaria de assistir um jogo contra o Palmeiras? Acho sim uma crítica válida. Muito legal. Fernanda pergunta que não quer calar, quando é que você volta para São Paulo? Que eu estou nervoso aqui, ocupando o seu lugar, e eu preciso que você volte, eu prefiro trocar de posição. Opa! Não, isso aí a gente resolve. Vamos já pedir aqui para a gente mudar. Bom, eu sigo com a Copa do Brasil, até trazendo todos os detalhes. Agora eu tenho o jogo do Grêmio e Mirassol aqui em Porto Alegre também, na quarta-feira. Na quinta-feira eu retorno para São Paulo para fazer a conclusão da partida entre Corinthians e Internacional. E aí, meus amigos, tem mais um jogo em Minas Gerais, o jogo do Cruzeiro, se não me engano, Cruzeiro e Mirassol. E aí sim, na segunda-feira a gente está de volta, tá bom? Muito legal, Fernanda. Obrigado por sua participação aí, direto de Porto Alegre. Cidadã do mundo, Fernanda. Cidadã impressionante. De Nova York para Porto Alegre, Cuiabá, Belo Horizonte. Está aprendendo várias línguas também nessas viagens, né, Fernanda? Já tô falando aqui igual Porto Alegre. Todo mundo assiste, né? Mesmo a família me vê, mas o resto tá tudo bem. Muito bem. Legal, Fernanda. Valeu. Muito obrigado. Agora nós vamos para um assunto meio chato, por isso que a gente está se despedindo de você. A bola sai de campo e a bola... Enfim, vamos falar de dinheiro no futebol, mas especialmente da FIFA, do grande Gianni Infantino, o amigo de infância do Donald Trump. Na semana passada, no começo da semana, na terça-feira, o Gianni Infantino anunciou a venda, digamos assim, de parte de ações da FIFA para investidores estrangeiros. Era como se ele estivesse privatizando a FIFA, que obviamente já é privada, mas ele estava vendendo pedaços da FIFA. Foi um escarcéu danado, reclamação no mundo inteiro. A UEFA, a Federação Europeia de Futebol, os times das seleções da UEFA ameaçaram boicotar futuras Copas do Mundo, torneios de futebol. O Gianni Infantino, pela primeira vez em muito tempo, piscou e recuou dessa decisão. No entanto, a confusão continua. Para falar sobre isso, nada como conversar com alguém que esteja na Espanha. Vamos falar então com o nosso amigo Fred Pugliese, que pelo jeito já parou de comemorar o título mundial da Espanha e vai contar para a gente um pouquinho sobre essa confusão armada pelo Gianni Infantino na FIFA. Tudo bem, Fred? Como é que você está? Tudo ótimo. E aí com vocês? Tudo certo? Tudo certo. E aí, conta um pouco pra gente dessa confusão. Em que pé nós estamos agora com esse rolo aí da FIFA, o Infantino? Então, o plano do Infantino era vender 20% das competições da FIFA, que incluem a Copa do Mundo de Clubes e também a Copa Feminina e tudo mais. Ele criaria uma empresa nova chamada FIFA Forward Enterprise para gerar esses investimentos
de investidores privados. Um dos investidores, o maior deles, no caso, é um familiar de Trump, o irmão do cunhado do Trump, o que já deixa tudo bem esquisito, né? E não só ele, mas também o JP Morgan e outros bancos gigantescos dos Estados Unidos estariam envolvidos. E como todo mundo foi contra isso, a UEFA, a CONCACAF, a CONMEBOL, a CAF da África, todo mundo foi contra, ele teve que recuar. Mas só que todo mundo sabe, ficou bem claro para os presidentes dessas entidades que o Infantino estava botando o pessoal dele, o dinheiro que ele botaria no bolso, antes do bem para o futebol, né? O salário dele triplicaria de 4 milhões para 20 milhões. Ele não só isso, mas teria muito mais poder das seleções que votassem a favor. Ele estava tentando comprar votos, né? Isso é o que eu acho, porque as seleções que votassem a favor disso ganhariam 40 milhões e as que votassem contra ganhariam 10 milhões. Ele falou que isso deixaria o futebol inteiro mais rico, sendo que a FIFA, antes da Copa do Mundo de 2026, já tinha 3 bilhões de dólares parado. Então, eles não precisam de mais dinheiro, entendeu? Ele faria isso por pura ganância. E até o COO da FIFA falou que é um plano de um homem só, que nem eles estão de acordo com isso. Então, Fred, é uma situação bem complicada. Fred, desculpa te interromper, eu só queria te perguntar uma coisa, assim, para a gente amarrar esse assunto. Você acha realmente que com tudo isso, enfim, a candidatura à reeleição do Gianni Infantino, ela está de alguma maneira ameaçada, mesmo com tudo isso? A reeleição vai ser agora em março, né, do ano que vem. E com certeza está ameaçada. Ele não vai ser reeleito de forma nenhuma. A UEFA já falou que está procurando outro cara para botar no lugar dele. A UEFA já falou que vai processar ele e todos os envolvidos, o JP Morgan, inclusive, o irmão do cunhado do Trump também. Então, não tem chance dele ser reeleito. Ninguém quer ele ali mais. E isso já vem de um desgaste de relação de bastante tempo atrás, né? Aqui na Europa, todos foram contra a Copa do Mundo ser nos Estados Unidos, porque é um país que está em guerra. E também agora a Copa do Mundo de 2034 vai ser na Arábia Saudita e não teve processo seletivo nenhum, foi só lobbying, ele escolheu esse lugar. E também o cartão vermelho anulado do atacante dos Estados Unidos na Copa foi o estopim disso tudo. Foi o que começou esse ódio contra o Infantino. Foi que escancarou a relação dele com o Trump e mostrou que ele está ali muito pelos bens dele e pelo espetáculo do futebol, e é muito anti-futebol isso tudo que ele está fazendo. O Fred contou pra gente que o Infantino tem pouca chance de continuar na FIFA, né? Mas o Trump tem uma proposta para ele, né? Indicou o Infantino como homem forte da ONU, né? Então, você vê o nível de relacionamento dos dois. Para ocupar o lugar de ninguém menos do que o Antônio Guterres. A que ponto chegamos? Bom, Fred, muito obrigado. A gente espera poder voltar com você com assuntos mais, digamos, mais interessantes ou mais agradáveis para falar de futebol de verdade, bola rolando em campo. Valeu, Fred. E essa relação deles também, eu li agora mesmo, saiu uma reportagem do New York Times faz, sei lá, 10 minutos, falando que o Infantino está tentando manter a posição dele de todas as formas, ligando para o Trump, e o Trump não está atendendo, que é o que ele faz. Ele, quando alguém se ferra, quando alguém está no holofote por um motivo ruim, ele se afasta. Então... Clássico Donald Trump. Ele se afasta dos perdedores, é isso? Valeu, Fred. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Fred. Agora, interessante, assim, só para a gente fechar esse capítulo, assim, claro que é uma confusão danada, Trump, Infantino... Assim, você tem uma perspectiva sobre isso? Eu acho que tem um quê de hipocrisia nessa discussão. Evidentemente, tudo isso a gente já sabia, a FIFA vive disso, vive do dinheiro privado, e é uma operação, sobretudo financeira, né? Ela não faz o que faz em nome da beleza do futebol, a gente viu na Copa do Mundo, óbvio, claro. Embora a belíssima Copa do Mundo. Então, assim...
Eu acho que, no fundo, ele não é vítima de nada, obviamente, o Infantino, mas ele está sendo vítima da imagem, como bem mostrou o Fred, daquela história do cartão vermelho, ou seja, ele está afundando junto com Donald Trump, que ele não vai perder a chance de largar a mão dele. Claro. Bom, pessoal, vamos voltar com assuntos melhores daqui a pouco, vamos fazer um rápido intervalo e o Bola Quadrada já volta. Oi pessoal, voltamos ao Bola Quadrada. Bom, futebol a gente já viu, é bola na rede, é placar 0-0 Copa do Brasil, é confusão com o Gianni Infantino, com Donald Trump, mas futebol também é cultura. A gente vai falar agora de um assunto muito legal. Acontece em São Paulo, a partir de sexta-feira, a 16ª edição do Cinefute. É um festival de cinema dedicado ao futebol. E um dos destaques desse festival é a exibição de imagens restauradas do histórico realmente acervo do Canal 100, com partidas marcantes da seleção brasileira e outros registros que ajudam a contar a história do esporte no Brasil. Eu mesmo me lembro, na adolescência, de escolher as sessões de cinema a depender do que o Canal 100 ia mostrar e não os filmes que eu tinha combinado de assistir. Vamos falar um pouquinho disso e Alessandro Giannini, conta pra gente essa história do Canal 100 restaurado e com novas exibições. Bom, é um festival, né? Esse festival ele vai exibir 46 minutos de metragem restaurada do Canal 100 pela Cinemateca Brasileira. É um dos projetos de ponta
ali das comemorações de 80 anos da Cinemateca Brasileira, que está completando 80 anos esse mês. E aí tem coisas maravilhosas como o Brasil, a final do Brasil, que ganhou de 4-1 da Itália na Copa de 70. Esse Brasil e Argentina, que foi 2-1 com gols de Zico e Tita, e tinha um Maradona com 18 anos jogando pela Copa América. Esse é o primeiro jogo. O segundo jogo seria na Argentina, 2-2. E é a base da seleção argentina, que tinha sido campeã com o Menotti, que inclusive estava dirigindo o time. Muito legal. Isso. Desculpa, continua. Não, e aí tem outras coisas, tem amistosos do Brasil e Peru, tem jogos do Campeonato Brasileiro, você está vendo, Brasil e Peru, em 69, se não me engano, aí era o Saldanha dirigindo, enfim. Janine, você canta bem? Por quê? Porque a gente está sem o som aqui, mas tem a musiquinha do Canal 100, né? Que é a cadência do samba do Luiz Bandeira de 56, mas que nessa versão era um arranjo do Valdir Calmon. Muito legal. Olha só, muito legal. Bom, esses filmes que a gente está vendo aí, com o tempo, obviamente, eles foram se perdendo porque eles eram gravados em película. Eles só não desapareceram para sempre pelo trabalho heróico, eu diria, das pessoas que ajudaram na restauração. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Arcângelo, que é o coordenador de pesquisa e catalogação audiovisual da Cinemateca Brasileira e responsável por coordenar esse projeto de preservação. Rodrigo, muito obrigado por falar conosco a respeito de um material realmente fundamental para a história do futebol brasileiro. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Bom, boa tarde aos espectadores do Bola Quadrada. Uma honra estar aqui falando sobre esse projeto da Cinemateca Brasileira, que é o Projeto Canal 100, mas é um projeto que já vem resgatando uma atividade que a Cinemateca vem fazendo com esse fundo do Canal 100, que chega na Cinemateca no comecinho dos anos 2010. Então a Cinemateca passou por várias paralisações nesses seus 80 anos, né? E mais recentemente, nos anos 2010, a Cinemateca teve algumas crises, ela teve que interromper alguns projetos, e agora em 2024 a Cinemateca teve condições de retomar um projeto dedicado ao Canal 100, que, como você já adiantou, ele é um cinejornal. Hoje é uma mídia que não existe mais. O cinejornal, no século passado, até meados dos anos 80, ele era um conteúdo obrigatório nas salas de cinema, né? As pessoas iam assistir um filme, e hoje que as pessoas costumam experimentar com os trailers, com as propagandas, tinha esse espaço garantido para o cinejornal antes da a sessão principal do filme. Então ali você tinha um espaço em que semanalmente era uma edição nova exibida do Canal 100. E o Canal 100, ele não era só futebol, mas a sua principal característica era mostrar sempre uma partida de futebol ao final de cada edição semanal. A gente costuma, assim, observando tanto o Canal 100, as imagens históricas que foram resgatadas, a gente costuma colocar que se o seu time aparece no Canal 100, mesmo que ele perder, ele vai perder bonito, porque a estética, a linguagem que o Canal 100 inaugura, né, com a cobertura audiovisual do futebol, é uma coisa que ficou muito marcante, né, nessa memória, que depois se seguiu para os outros meios, sobretudo na televisão. Então essas imagens que a Cinemateca ela começa agora a dar acesso, são imagens que foram resgatadas dentro dessa perspectiva de um resgate histórico do patrimônio audiovisual. O Canal 100 é parte disso, né? E não é só parte do resgate histórico de um patrimônio audiovisual do nosso cinema, não, da nossa história, do nosso futebol. Nós temos ali quase 3 décadas de futebol, de décadas exitosas do nosso futebol, né? Final dos anos 50, os anos 60, 70 e anos 80. Então, para a mostra do Cinefute, que tem uma sessão agora no Museu do Futebol na sexta-feira a partir das 19 e também no dia seguinte no Rio de Janeiro a partir das 14, a gente fez uma seleção de algumas edições, de alguns trechos, na verdade, né, tendo como foco a seleção brasileira. E aí pegando ali algumas etapas, algumas fases da seleção brasileira que viraram notícia nas imagens do Canal 100. Então, o que a gente traz não são as edições completas, são os trechos, né, mas trechos que fazem parte de edições completas que hoje a gente já conseguiu, nessa fase que o projeto se encontra, catalogar
totalmente o que foi feito do Canal 100. Nós temos catalogados da primeira até a última edição do Canal 100, são quase 2.700 edições que já se encontram catalogadas, e hoje o trabalho que a Cinemateca faz é de coordenar os itens que sobreviveram ao tempo, as películas, né, e ver o que sobrou para poder remontar as edições tal qual elas foram exibidas originalmente. E o que a Cinemateca não conseguir remontar, a gente vai dizer o que faltou. Então, como a Cinemateca brasileira, uma cinemateca, uma instituição de memória do nosso patrimônio audiovisual, o importante é dizer também o que se perdeu, né, do que foi feito do Canal 5 que chegou até nós. Então, é um pouco essa a tarefa, o objetivo, a missão da Cinemateca com o Fundo Canal 100. É entregar no final do projeto, mais ou menos no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, uma prestação de contas com a sociedade de dizer, olha, o que nós temos hoje do Canal 100 é isso, assistam, é nosso, e o que faltou, o que se perdeu está aqui. Saibam o que era originalmente e o que sobrou hoje para a gente poder ter acesso. Legal, Rodrigo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e, bom, voltamos a conversar em outros programas. Muito legal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, valeu. Bom, como disse o Rodrigo, né, o Canal 100 foi sendo substituído por outras mídias, e acho que os memes substituíram aquilo que o Canal 100 fazia. Então nós vamos sair do Canal 100 para o nosso Canal 1000, com o Sérgio Almeida, falando dos destaques dos memes da semana. Olá, Sérgio, tudo bem? Conta pra gente aí o que bombou nesse final de semana. Fábio, Amauri, Giannini, tudo bem? Prazer participar com vocês aqui. Muita coisa bombou, pessoal, mas o programa rendeu muito hoje, a gente está com pressa. Eu podia falar da rodada da Copa do Brasil e os memes com a Copa do Mundo, que geraram muitos nas redes sociais. A gente podia falar da chegada do goleiro Vozinha, um dos grandes personagens da Copa, o Colo-Colo, com grande festa. Isso vai estar no Instagram de Veja, você pode conferir lá. Mas o que a gente não podia deixar de falar aconteceu lá na Granja Comari. A gente tem uns trechos aí dessa chegada do Vozinha e a íntegra a gente confere no Instagram. Vê se pode isso, Fábio. A gente já viu cachorro invadindo o campo, a gente já viu gato, a gente já viu quero-quero. Uma arara é a primeira vez. Isso aconteceu numa partida do Sub-15 entre Flamengo e Ceará, lá na Granja Comari. Um momento incrível aí, eu acho que inédito, né, na história do futebol brasileiro. Eu achei que era imagem do Canal 100. Parecia. Parecia película. Em câmera lenta. Meio em câmera lenta. Como que é a música mesmo, Janine? Imagina, combinaria perfeitamente, não é, Sérgio? Pois é, perfeitamente. Curioso, né? O ataque da arara ao urubu ali, né? Afinal de contas, é um jogo do Flamengo. Mas que sorte ver uma arara assim, né, voando. Demais, lindo, muito bonito. Maravilhoso. É um privilégio, né? A gente pensa um pouco na preservação da natureza, que na verdade a gente não devia estar ali onde ela está, né? Mas não deixa de ser um privilégio, uma beleza tamanha, né? Realmente, uma arara dessas invadindo o campo. O jogo precisou ser interrompido, mas a gente entende que foi por um bom motivo. Muito legal, Sérgio. Bom, obrigado. Então, os outros trechos selecionados pelo Sérgio Almeida, a gente vai poder ver no Instagram da Veja. É isso, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, Sérgio. Obrigado. Valeu, sempre um prazer. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até. Bom, Janine, Amauri, muito obrigado. Voltamos então na semana que vem com a Fernanda Arantes aqui de pé neste lugar onde eu estou. Obrigado e até a próxima segunda ao meio-dia.